Hoje é dia 1º de janeiro de 2024, uma data comemorativa onde muitos estão comemorando, festando. Recentemente tivemos o Natal, dia 25 de dezembro. São dias de festa, é uma época de comemoração, onde muitas pessoas estão comemorando, estão se divertindo. O que não há nada de errado nisso. Porém, em uma mesma época, onde muitos estão alegres, felizes, comemorando e se divertindo, e repito, não há nada de errado nisso. Há muitas pessoas tristes, deprimidas e com vontade de cometer o suicídio. Então, existe essa situação neste exato momento, no país em que vivemos, no mundo, no estado em que vivemos, na cidade em que vivemos. Talvez do seu lado há uma pessoa assim, com desejo de cometer o suicídio. E o que muitas pessoas talvez não entendem é o seguinte: a religião, ela, por um lado, ela atrapalha no seguinte quesito. Quando se analisa os textos sagrados, fica bem claro que no Antigo Testamento, os autores, eles atribuíam tudo a Deus. Todo bem que acontecia era Deus. Todo mal que acontecia era Deus. Era a cultura da época. Você quer uma prova disso? O próprio Jó, quando foi tentado pelo diabo, e o mal veio sobre ele, causado pelo diabo, ele atribuiu aquele mal a Deus, porque ele não tinha o conhecimento que era o diabo. Então, era a cultura da época. Tanto bem quanto mal vem de Deus. Era a cultura daquela época. Na cultura em que vivemos hoje, nos dias atuais, a cultura mudou. A cultura é a seguinte: tudo que é bom vem de Deus e tudo que é mal vem do diabo. Essa é a cultura. E isso é um perigo, porque nem sempre o bem está sendo Deus quem está fazendo. O diabo também pode supostamente fazer algo bom para enganar, porque ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz e passar até pelo Espírito Santo. E Deus também pode supostamente, para cobrar uma pessoa por ela ter feito algo contra a palavra dele, ou como uma forma de correção, deixar com que algo ruim aconteça na vida da pessoa. Então, nem sempre o bem vem de Deus e nem sempre o mal vem do diabo. Isso é o que nós entendemos quando estudamos os textos sagrados. Mas nós temos que entender que fora dos textos sagrados, fora da visão de Deus, existe a opinião humana, a visão humana. E a visão humana, ela interferiu e interfere na religião. Tá. Quando se fala em desejo de cometer suicídio, na vontade de tirar a própria vida, a religião automaticamente vai atribuir isso a quem? Ao diabo. Olha, é o diabo que está tentando você para você tirar a sua vida.
Olha, é Satanás que está pondo essas ideias na sua cabeça. A religião faz isso. Ela atribui tudo que é de ruim ao diabo. Porém, essa questão em específica, essa questão quando a pessoa tem o desejo de tirar a própria vida, quando a pessoa sente essa tristeza, esse desânimo, essa angústia, parece que não há lugar bom para ela. Se ela está no trabalho, ela está angustiada, ela está triste. Talvez ela pense, quando eu sair do trabalho, chegar em casa é o melhor. Ela chega em casa, continua essa tristeza, essa angústia, esse aperto no coração, esse mal-estar. Se ela sai para algum local, ela continua se sentindo assim, ou seja, não existe lugar bom para ela. A pessoa começa a se sentir assim, ela começa a pensar em tirar a própria vida, em cometer o suicídio. Para quê? Para receber um alívio. Porque ela está sofrendo demais aqui nessa terra. E a religião vai tratar isso como sendo diabo, como sendo Satanás, como sendo demônios que está oprimindo a pessoa. Porém, isso não é 100% verdadeiro, não é 100% correto e não é 100% desta maneira que acontece. Existem outras situações que podem levar uma pessoa a se sentir assim. Então, para que nós tenhamos uma compreensão melhor, quando a pessoa se encontra nesta situação, sentindo esses sintomas, se esses sintomas estão há mais de 14 dias, é necessário que esteja há mais de 14 dias para receber o diagnóstico de depressão. Então ele é diagnosticado com uma depressão. A pessoa está deprimida. Porém, esse problema, ele pode ser um problema psicológico, ele pode ser um problema químico, ou ele pode ser um problema espiritual. Então, existe a possibilidade sim de ser um problema espiritual, mas não é 100% certeza que esteja espiritual, porque existem outras probabilidades. Ele pode ser um problema psicológico, um problema químico e um problema espiritual. Então, há 3 possibilidades que levam uma pessoa a se sentir assim. Pode ser que há casos onde os dois problemas estão em uma só pessoa. E pode ser que há casos onde os 3 problemas podem estarem em uma só pessoa. Então vamos entender, o problema pode ser psicológico, ele pode ser químico ou ele pode ser espiritual, que causa esses sintomas. Suponhamos que o problema da pessoa seja espiritual. O psicólogo não vai resolver, o psiquiatra não vai resolver. Se o problema é espiritual, é com Deus que se trata. Suponhamos que o problema seja químico, o psicólogo não vai resolver. Quem resolve o problema químico é o psiquiatra. Suponhamos que o problema seja psicológico, o psiquiatra não vai resolver. Quem resolve o problema psicológico é o psicólogo. Porém, acreditando em Deus, para quem acredita em Deus, Deus ele é capaz de curar o problema espiritual, curar o problema químico e psicológico. Porém, não se pode levar para o lado da religião e dizer o seguinte: então, se Deus é capaz de resolver todos os problemas, eu não preciso do psicólogo, eu não preciso do psiquiatra. Isso não é uma fé inteligente. Se você tem o recurso aqui na Terra de profissionais que estudaram, que são capacitados para dar um suporte psicológico,
no caso do psicólogo, para dar um suporte no problema químico, que é o caso do psiquiatra, não é pecado você buscá-los, entendeu? Para fazer um tratamento. Mas tem muitas pessoas, por serem religiosas, elas acham que se elas forem até o psicólogo ou psiquiatra, elas estariam deixando Deus de lado, estariam duvidando do poder de Deus e acabam continuando com esse problema e com esse sofrimento. O que é o problema psicológico? Obviamente, um psicólogo formado, ele poderia dar uma explanação muito melhor. Nós aqui não temos o mesmo conhecimento de um psicólogo formado. Porém, a psicologia, ela prova que é possível que uma pessoa venha a ter problemas psicológicos, mesmo uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de problema. Pode ser desencadeado o problema psicológico por alguns traumas que acontecem na vida da pessoa. Um exemplo, o término de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um casamento, pode ser com que a pessoa ela tenha um problema psicológico. Algo aconteceu, contrariou a vontade dela, ela não queria que aquilo tivesse acontecido, e ela começa a se sentir triste, deprimida. Isso começa um problema psicológico na vida dela. Foi através de o quê? Não foi através de um demônio, através de um problema químico. Foi através de um problema psicológico. Aconteceu algo, um evento na vida dela. Pode ser na perca de um emprego, pode ser através de uma calúnia que a pessoa recebeu. Ela pode ter sido injustiçada em alguma situação, se sentiu injustiçada e adquiriu esse problema psicológico. Ou seja, é possível que uma pessoa tenha um problema psicológico causado por algumas situações rotineiras aqui no planeta Terra, que acontece na vida de qualquer outro ser humano. Alguns seres humanos são mais blindados, têm a mente mais firme, mais focada, talvez aconteça alguns problemas e eles passam por cima, não sentem tanto, mas outras pessoas já são mais sensíveis. E pode ser que deu problema psicológico. Quem é indicado para tratar problema psicológico? Psicólogo, através de terapias, de conversas, ele vai tratar este problema psicológico, vai orientar a pessoa como ela deve se portar, como ela deve fazer para resolver este problema psicológico da melhor forma possível. Pode ser também um problema químico que faz com que as pessoas tenham esse desejo de cometer o suicídio, sente essa tristeza. O nosso corpo, ele tem muitas substâncias químicas. Talvez tenha algo desregulado no corpo da pessoa. Há casos onde pessoas que tinham a depressão e foram fazer exames aprofundados e a parte química do corpo dela estava toda desregulada. Isso pode acontecer. Quem é que vai tratar este problema químico? Psiquiatra. Será feito exames, ele vai passar os medicamentos para controlar essa situação química. O problema químico também, ele pode ser de algo que a pessoa ingere. O álcool, ele pode causar isso. As drogas, muitas substâncias ilícitas
podem também causar isso. Podem também causar esses sintomas de depressão, essa vontade de cometer suicídio. Há muitos relatos de pessoas que cometeram suicídio depois de terem usado substâncias químicas. Então, quando acontece essa alteração química no organismo, seja uma alteração que acontece interna no corpo de uma pessoa, ou seja, uma alteração porque ela ingeriu alguma química, alguma substância, isso pode causar sim a depressão, isso é comprovado cientificamente. E quem é o profissional que trata essa questão? Psiquiatra. Não é psicólogo, é psiquiatra. É normal nos consultórios de psicólogo, a grande maioria dos psicólogos, quando eles já identificam que, além do problema psicológico, existe algo químico ali, eles já encaminham a pessoa, o paciente, para o psiquiatra e passa a trabalhar em conjunto com o psiquiatra. É bem comum isso, psicólogo e psiquiatra trabalharem juntos em alguns casos, nem todos. Quando é um caso mais leve, é só um problema psicológico, o psicólogo trata sozinho. Agora, quando ele sente que a pessoa não está muito legal na parte química dela, está precisando de um apoio ali, ele já encaminha para o psiquiatra. Faz um laudo ali e já encaminha. E o problema também pode ser espiritual. É possível também que o problema espiritual faça com que a pessoa sinta esse desejo de cometer suicídio. Isso pode acontecer. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 12, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim, Marcos, capítulo 5, versículos 12 e 13. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Essa passagem, quando você analisa todo o contexto por completo, havia um homem com espíritos malignos, e Jesus deu uma ordem para que saísse deste homem. Então eles pediram para Jesus: olha, não nos mande para fora desse país, deixe que nós entremos naqueles porcos ali, para continuarmos aqui nesse país, nessa região. E Jesus permitiu. E Jesus ali dialogando com eles, eles disseram que eram multidão. Jesus perguntou qual era o nome, eles disseram: nós somos multidão. Alguns estudiosos afirmam que quando as entidades afirmam ser uma multidão, como no caso dessas entidades, ou multidão ou legião, seriam por volta entre 5 a 6 mil em números, porque naquela época havia as legiões dos soldados romanos, e as legiões dos soldados era entre 5.000 e 6.000 cada legião. Então, quando os demônios disseram para Jesus: olha, nós somos uma multidão, há algumas traduções que diz legião, mas independente da tradução, se é multidão ou se é legião, os maiores estudiosos da Bíblia, porque existem pessoas que estudam mesmo, são os estudiosos mesmo dos textos sagrados, eles afirmam que, olha, é possível que ali havia entre 5.000 a 6.000 demônios. Havia ali praticamente 2.000 porcos, e aqueles demônios que estavam naquele homem saíram, entraram naqueles porcos. O detalhe é que os porcos estavam ali pastando, se alimentando, vivendo a sua vida ali, do dia a dia. Quando os demônios entraram neles, o que eles fizeram?
Eles se lançaram despenhadeira abaixo e morreram afogados. O que os porcos fizeram? Cometeram suicídio. Por que motivo? Obviamente se sentiram mal. Aí você diz, mas então por que aquele homem que estava com toda essa multidão não cometeu o suicídio? Pessoal, o que nós temos que entender é o seguinte: tudo o que acontece e que sucede na face do planeta Terra, mesmo sendo o mal causando, é porque Deus permite. Se aquele homem não cometeu o suicídio, você pode ter certeza, foi Deus que segurou ele vivo, para que ele não cometesse suicídio. Porque uma pessoa possessa com tantos demônios assim e não cometeu suicídio, é só Deus. Porque muitas pessoas, somente com a interferência de um único demônio, muitas cometem suicídio. E aquele homem, havia nele entre 5.000 a 6.000 demônios. Ele não cometeu o suicídio. Acredita-se, lendo as Escrituras, que a vontade até seria, porque ele se feria com pedras, ele se machucava, ele era acorrentado com correntes e ele quebrava as correntes. Ele vivia dentro dos cemitérios, nos sepulcros. Ele atormentava ali aquelas pessoas e as pessoas tinham medo dele. Tentaram fazer de tudo, mas ninguém conseguia ajudá-lo. Olha o estado que aquele ser humano vivia, um estado deplorável. É isso que o espírito imundo faz com o ser humano. Ele arrebenta com a vida do ser humano. E não é necessário 5.000 demônios, 6.000 demônios para fazer uma pessoa perder o juízo, não. Nós aqui não estamos supervalorizando os demônios, atribuindo poderes que eles não têm. Não é necessário uma quantidade dessa, não. Um único demônio, repito, um único demônio é capaz de atormentar um ser humano ao ponto que ele tire a sua vida. Não brinque, pessoal. A coisa é séria. Não brinque com o demônio, que a coisa é séria. E no caso deste homem, que ele ficou conhecido como o endemoniado gadareno, você pode ter a certeza, se ele não cometeu suicídio, foi porque Deus não deixou. Porque quando você estuda os textos sagrados, você entende perfeitamente e claramente que as coisas só acontecem, as coisas aqui nessa terra, com a permissão de Deus. Quando Satanás lançou um desafio para que Deus deixasse ele testar Jó. Quando ele lançou aquele desafio, o que Deus disse para ele? Deus disse: olha, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. A vida dele você não tira. Deus, em outras palavras, disse: olha, você pode ir até ali, mas dali em diante você não vai. Deus deu uma ordem para ele. E ele teve que obedecer. E se ele não quisesse obedecer, quisesse tocar na vida de Jó, ele não teria poder. Lutero dizia uma frase, e essa frase que Lutero dizia, ela serve muito bem para que nós possamos compreender a grandeza de Deus e a pequenez do diabo.
Não é também menosprezando o diabo, ele tem poder, mas comparado a Deus, ele não é ninguém. Lutero dizia: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, ele só vai onde Deus permite que ele vai. Ele só toca onde Deus permite que ele toque. Existe sim a permissão de Deus para que eles hajam aqui nessa terra. Esses são os planos de Deus. O ser humano jamais vai conseguir compreender os planos de Deus. Porque, humanamente falando, poxa, por que um Deus tão bom permite que esses demônios aflijam algumas pessoas? É uma pergunta inteligente. Por quê? Se ele é um Deus bom, por que ele já não extermina com esses demônios? Ou se ele não quiser exterminar, por que ele não prende eles? Por que ele não diz, olha, vocês não podem tocar em mais nenhum ser humano, um exemplo? Porque se Deus der uma ordem dessa, os demônios não podem mais tocar em seres humanos. Mas Deus permite com que eles toquem alguns seres humanos, sim. Deus permite. São os planos de Deus. É a visão que Deus tem. Os seres humanos não conseguem compreender e entender os planos de Deus 100% como realmente Ele é. Então entenda, é possível também que uma pessoa venha sentir o desejo de cometer o suicídio e seja o problema espiritual, sim, é possível. Porém, como foi dito no início, a religião diz que tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. Como foi dito, a pessoa, quando ela sente esse desejo de cometer o suicídio, ela quer tirar a vida, ela pode estar com um problema psicológico, ela pode estar com um problema químico, ou ela pode estar com um problema espiritual. Há casos onde a pessoa pode ter os dois problemas juntos. E há casos onde a pessoa pode estar com até os 3 problemas juntos. O ideal seria o quê? Se a pessoa tem esse desejo de cometer o suicídio, ela fechar as 3 brechas que existem. Porque se ela fechar as 3 brechas, tratar as 3 brechas, vamos dizer assim, os 3 pilares, ela fica blindada. O ideal seria o quê? Está tendo o desejo de cometer o suicídio, está sentindo essa tristeza, essa angústia, parece que nada está bom, parece que nenhum lugar está bom, está legal? Procure um psicólogo. O psicólogo vai identificar se ela precisa de um psiquiatra ou não. Com certeza, se ela disser que ela está com essa vontade de cometer o suicídio, nesse ponto ele já vai indicar um psiquiatra. Com certeza. Se for um psicólogo coerente, ele vai indicar. E a pessoa já busca Deus para blindar esse lado espiritual também, para tratar esse lado espiritual. Então ela vai estar fazendo um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, estará buscando a Deus para tratar o lado espiritual. Ou seja, ela fechou as 3 brechas. Ela se blindou. Não tem como uma pessoa que fecha essas 3 brechas, ela fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra e buscar a Deus, ela continuar com o desejo de cometer suicídio. Impossível. Porque ela fechou as 3 brechas. Então esse é o conselho que eu te dou. Se você sente essa vontade, se você tem esse desejo de cometer o suicídio, mediante ao que você sente, essa tristeza, essa angústia, parece que todo lugar que você está, nenhum lugar é bom o suficiente, parece que nada está bom, esse aperto no coração, esse vazio, procure
fechar as brechas. Fortaleça esses 3 pilares. Procure um psicólogo, psiquiatra e busque a Deus. Lembrando, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós não estamos falando de igreja. Não é igreja que nós estamos falando. É Deus. Busque a Deus.